Olá, graça e paz. Esta é a 60ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana, continuamos lendo o profeta Isaías, indo do capítulo 24 ao 34. Nesse trecho, vemos lá no capítulo 24 o dia da ira divina sobre a terra. Depois, no 25 e 26, dois salmos de louvor ao dia da ira que vem, que está sendo anunciado. Depois, no 27, a profecia do dia da ira e restauração, uma variação aí, né? No capítulo 28, tanto Efraim, que é a cidade, a tribo que se refere a Israel, quanto Jerusalém, que é a cidade, né, capital de Judá. Então, os dois lugares são referidos para falar dos dois povos, né, das duas nações. Tanto Efraim quanto Jerusalém serão castigados no capítulo 28. Depois, no capítulo 29, Judá será castigado por sua hipocrisia, né? Já tinha falado de Jerusalém, que é a capital de Judá, então, na verdade, o tema é o mesmo. Mas haverá redenção pelo Senhor. Então, de novo, esses castigo e redenção são anunciados juntos. No capítulo 30 e 31, algumas profecias contra a aliança com o Egito. Né? Isaías profetizou numa época em que o Egito era a grande potência, né? Uma das grandes potências, mas competindo com a Síria. Então, era comum que os reis ali de Israel, entre essas duas potências, atacado por um lado, recorresse ao outro, né? Mas os profetas sempre disseram que recorrer ao Egito era rejeitar Deus, né? Era não confiar em Deus. No capítulo 32, há uma profecia dos dias de restauração. No capítulo 33, profecia do dia da ira e também da restauração. E no capítulo 34, profecia do dia da vingança, um outro nome para o dia da ira também. O meu destaque vai exatamente nessa questão. Esse padrão muito claro, né, em Isaías especialmente, né, mas todos os profetas fazem isso, um padrão muito perceptível de que é o juízo e a restauração anunciados juntos, às vezes até misturados um com o outro, que é difícil saber do que ele está falando em cada momento, né? Mas, em primeiro lugar, esses dois temas, que em princípio seriam opostos, né? Juízo e bênção, né? Restauração, na verdade eles sempre caminham juntos mesmo. Pense, por exemplo, em como o Êxodo foi restauração e libertação para os judeus, né? Para os hebreus, e ao mesmo tempo castigo e ira, vingança de Deus contra os egípcios. Então, as duas coisas já estavam juntas ali, uma dirigida para um povo, outra dirigida para o outro. Mas, quando é voltada para os inimigos do povo de Deus, fica mais claro, né? Deus está castigando um para libertar o outro. Mas muitas vezes o profeta fala dessa divisão interna dentro do próprio povo de Deus. Há alguns que receberão restauração, livramento e graça, outros que receberão ira e castigo do Senhor dentro do próprio povo de Deus, porque o povo de Deus tem essa mistura, né? Aos ímpios e aos piedosos convivendo debaixo do mesmo título, né? De povo de Deus. Pense, por exemplo, em João Batista, né? Séculos depois, profetizando a chegada do Messias nos mesmos termos, né? Ele fala lá em Mateus capítulo 3, versículo 10 em diante, ele diz que depois dele vem aquele que tem uma pá na sua mão, né? E vai limpar a sua eira e atiçar fogo ali, e ele batizará, Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, fogo ali é sinônimo de juízo. Tanto é que depois ele fica até meio confuso, né? Será que Jesus é o Messias esperado mesmo? Lá em Lucas 7 ele pede para dois discípulos irem conversar com Jesus e confirmar se ele realmente é Messias, porque João Batista não está vendo o fogo descer, né? Não está vendo a ira santa de Deus descendo como um fogo para purificar o seu povo. Está vendo apenas Jesus ali abençoando as pessoas. Né? Então, mas cadê? E a profecia dele não estava errada. Realmente Jesus vinha trazer tanto bênção quanto castigo. Só que não tinha sido revelado a ele ainda que o reino ia vir em etapas, vamos dizer assim. Né? Primeiro vem o rei estabelecendo o seu reino e convidando, convocando, trazendo os seus súditos para dentro do seu reino. E posteriormente é que ele virá com ira, né? Ele virá como o leão, não mais como o cordeiro. Né?
Então, a gente vê, inclusive, isso aqui em Isaías, lá no capítulo 61, a gente vê essa divergência, né? Como assim, né? Ele vem como leão, ele vem como cordeiro, ele vem para castigar, ele vem para abençoar, as duas coisas, mas em etapas diferentes. Lá em Apocalipse, esse padrão ainda se mantém, você vê lá como o castigo de Deus, né? E o livramento de Deus acontece para o seu povo ao mesmo tempo, né? Castigo para os ímpios e tudo mais. E mesmo Jesus profetizando da sua vinda, né? Lá em Mateus 24, ele fala também disso, né? Que a vinda do Senhor será livramento para uns e castigo para outros. Agora, tanto essas profecias de ira quanto de restauração tiveram seu cumprimento imediato no exílio, né? Então, Isaías está profetizando bem antes, alguns séculos antes. Ele ainda está ali mais ou menos no período em que o reino do norte, que é Israel, receberá uma porção do seu castigo sendo invadido pela Assíria. Mas ele está profetizando no reino do sul. O reino do sul vai permanecer durante mais quase 2 séculos, né? Então, ele está profetizando esse castigo, e esse castigo vai vir na forma do exílio, né? Então, a Babilônia vai vir ao Reino do Sul, vai destruir Jerusalém, os muros, o templo, vai extraditar uma grande população lá para a Babilônia, né, o exílio, e eles ficarão lá durante 70 anos. Então, realmente, essas profecias de castigo acontecerão. Mas, 70 anos depois, eles voltarão para sua terra. Então, as profecias de restauração também se cumprirão imediatamente, né? Ou seja, mais próximo ali, né? Alguns séculos depois, quando eles voltarem para a sua terra. Mas a restauração só vai se cumprir mais plenamente na igreja. Por exemplo, aquelas profecias a respeito de dar um novo coração, um povo santificado para Deus, né? Na igreja que isso vai se cumprir, porque o Espírito Santo desce lá em Atos 2. E mesmo algumas profecias que a gente vai ver aqui em Isaías, depois em Ezequiel também, e outros profetas, né? De Deus falando, eu vou trazer de todas as nações o meu povo, o judeu da sua época pensava, nós fomos exilados para todas as nações, Deus vai nos congregar e vai formar uma nação novamente. Mas no Novo Testamento, os apóstolos entendem, na verdade, que Deus está falando assim, eu vou trazer de todos os povos, de todas as nações, porque a igreja não é mais restrita a Israel, né? Então a igreja abrange todos os cantos e por isso vem gente de todas as nações, até Deus, né? E é claro, o cumprimento pleno dessas profecias, tanto de restauração e bênção, quanto de ira e vingança, só vão acontecer na volta de Jesus, né? Então, na volta de Jesus é que a gente vai ver o lago de fogo e enxofre, castigo pleno, vingança plena, ira plena, quanto novos céus e nova terra onde habita a justiça, né? Bênção completa, restauração completa, paz completa, né? Shalom de Deus ali, perfeita e plena nos novos céus e na nova terra, mas só com Jesus voltar. Então, Isaías não tinha essa percepção, né? A maioria dos profetas não tinha, João Batista não tinha, mas Jesus avisou, né? Eu venho agora com restauração e tudo mais, mas quando eu voltar é que virá essa restauração plena e também a vingança plena do Senhor, né? Com Deus não se brinca, o Senhor é um Deus santo. Isaías sabia muito bem disso, profetizou a respeito disso, e que nós possamos, nas nossas leituras, nos lembrar, né? Que essas profecias maravilhosas se cumprem tanto para a manifestação da ira do Senhor, quanto para a manifestação da sua misericórdia sobre aqueles que creem em Jesus, né? Graças a Deus, nós somos entre esses aí que creem no Senhor Jesus. Boa leitura para vocês e até a próxima.